Oi, tudo bom? Bem-vindo de novo aqui para a gente conversar. O tema de hoje é intimidade. Eu sempre brinquei com as minhas amigas falando que o que estraga o casamento é a intimidade. Que depois de um certo tempo, aquela pessoa vai saber mais de você do que você gostaria que ela soubesse. E aí começa, né? Aí começam as brigas, aí começa o desacordo, aí começam as coisas. Para falar de intimidade hoje, eu queria citar um autor chamado Gilbert Branson, que escreveu um livro bem interessante chamado El Reino de lo Nuestro, que seria uma tradução, o reino de nós dois. E aí ele fala sobre intimidade de uma maneira bem interessante. Ele vai dizer que a intimidade não é assim um estado, um conteúdo, sabe, uma estrutura, mas ele é um processo pelo qual nós vamos desenvolvendo, cujo objetivo final é o amor, mas que nós vamos desenvolvendo ao longo do caminho. Então, presta atenção, intimidade não é uma coisa que acontece no encontro pontual. É engraçado, né? Porque às vezes a gente acha que é íntimo de alguém porque teve relação sexual com ele, ou porque, sei lá, conversou um dia, tomou um café. A gente pode achar que é íntimo de alguém e não ser. Depende muito de como esse processo se deu. E aí, o que eu acho legal é que o Gilbert Branson vai dizer que a intimidade é um processo onde a gente tem que passar por etapas para conseguir chegar ao que ele chama de o reino de nós dois, que é o momento da intimidade entre duas pessoas, que pode ser amorosa, entre marido e mulher, companheiros, companheiras, ou pode ser de uma amizade profunda entre um amigo ou amiga que a gente tem um relacionamento profundo. E para isso, olha que legal, ele diz que a gente vai desenvolver, ou deveria desenvolver ao longo desse caminho até a intimidade, 9 destrezas. E aí ele cita 9 destrezas. Sabe o que é destreza? Vamos lá, uma explicaçãozinha aqui. Destreza é a capacidade e a característica que qualifica uma pessoa como hábil. É a capacidade que a pessoa tem de exercer uma função com agilidade, com rapidez, com aptidão. Entendeu? Guarda aí. Bom, então o Gilbert Branson vai falar sobre essas destrezas que a gente tem que desenvolver para desenvolver a intimidade. Então, ele vai falar sobre tornar-se íntimo. A gente vai tornando-se íntimo da pessoa. Não é uma coisa que acontece num primeiro momento, assim tão facilmente. Vocês já devem ter ouvido aquela expressão que tem que comer 1 quilo de sal com a pessoa, né? Pois é mais ou menos aí o caminho. E então ele vai falar dessas 9 destrezas. Estou enrolando, né? Vamos falar sobre elas. A primeira delas é a individualidade. Tornar-se íntimo é poder crescer sendo eu mesma, cuidando de mim mesma, sendo quem eu sou. Olha só. A segunda destreza é a percepção. É entender que nós percebemos o mundo de formas diferentes, de maneiras diferentes do outro. A terceira é a autenticidade. É eu poder ser eu mesmo estando com esse outro. Quarta destreza é a congruência. É eu querer dizer o que eu te digo e eu poder dizer o que eu quero dizer. A quinta destreza é a briga limpa, que é quando a gente briga, nós dois atacamos o problema e não ficamos atacando um ao outro. A sexta é a metacomunicação. É a gente poder falar de como a gente se comunica, de como a gente fala um com o outro. A sétima destreza é o que ele chama de carícias. É poder reconhecer e ser reconhecido pelo que somos. A oitava destreza é o tempo. É poder gastar e ter intimidade, é poder gastar tempo junto no aqui e agora. E a nona destreza é a interdependência, que é o que ele chamou de reino de nós dois. É poder desfrutar desse espaço onde não há dependência nem independência, mas há uma relação de interdependência. Bom, se a gente está falando que precisa se adestrar para isso, fica claro que intimidade
é uma coisa que leva tempo e que a gente precisa investir, gastar realmente energia emocional e tempo para isso. Não é uma coisa que brota e que nasce do nada assim, não. Então, se você está sentindo que a relação assim tá sem muita intimidade, para falar sobre temas difíceis, para falar sobre temas constrangedores, então talvez alguma dessas destrezas aí está precisando ser desenvolvida na relação de vocês. Em algum outro momento, eu vou falar sobre elas mais detalhadamente. Por enquanto, fica aqui só a inquietação das 9 destrezas que eu vou deixar bem descrita no nosso comentário aí abaixo, ok? Eu espero que o seu momento de intimidade seja um pouco diferente agora. Bom, fica bem, a gente vai se falando por aqui. Tchau!